A primeira coisa que a gente percebe na vida desses homens, antes de eu começar a ler aqui, é o seguinte: eles são pouco conhecidos. Talvez muitos de nós aqui não os conhecem pelo nome. É difícil até você saber o nome de todos eles, e até mesmo dos principais, desses valentes de Davi, do rei Davi. E eles estão aqui registrados nesse texto, e alguns outros, há referências em outras passagens, mas é pouca coisa que a Bíblia fala sobre eles. Eles não são muito conhecidos como era Davi, como é conhecido Davi, Moisés, Elias, Eliseu, Paulo, Pedro. Eles não são tão conhecidos assim, mas eles fizeram coisas assim maravilhosas diante de Deus, aos olhos de Deus, pela graça de Deus na vida deles. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui interessante, irmãos, é que Deus não nos chamou para uma vida de sucesso, mas sim para uma vida de triunfo, porque há uma diferença. Sucesso é você ser conhecido, você ter fama, você ser reconhecido por todas as pessoas, ou ter dinheiro. Isso é sucesso. É se dar bem aos olhos humanos. Mas Deus nos chamou para viver uma vida triunfante, mesmo que aos olhos das outras pessoas a gente seja ninguém, mesmo que as pessoas nos considerem como se fosse um lixo, como consideravam muitos servos de Deus, como Paulo disse, que eles eram considerados como escória, como lixo, diante das pessoas que não acreditavam em Deus. Mas diante de Deus, eles eram grandes. Aos olhos de Deus, eles viviam uma vida triunfante, não uma vida de sucesso, mas eles eram verdadeiros servos de Deus. Então, irmãos, lá em 2 Coríntios 2,14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então Cristo ele sempre nos conduz em triunfo, uma vida triunfante, não necessariamente uma vida de sucesso. Você servir a Deus de todo o seu coração não significa que você vai ser reconhecido diante de todos, que você vai ser famoso, que você vai fazer sucesso. Isso pode até acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. Muitos homens e mulheres de Deus durante a história, e até mesmo hoje, que são grandes aos olhos de Deus, que fazem grandes coisas na obra de Deus, não são conhecidos. Não são conhecidos no meio humano. Quando a gente chegar no céu, irmãos, pode ter certeza, nós vamos ver muita gente com galardões grandes, recompensas grandes aos olhos de Deus, e que a gente nunca ouviu falar, que a gente não sabia nem quem era. E muitas pessoas que aos olhos humanos são grandes, são famosos e têm sucesso, vão estar mais embaixo, e muitos não vão nem chegar lá, infelizmente, porque Deus ele olha de maneira diferente. Então não se engane, porque esses homens eram pouco conhecidos, porque aos olhos de Deus eles eram grandes exemplos de fé. Então aprenda isso. Não busque na sua vida sucesso, fama. Às vezes tem gente na igreja que dá tanta importância a essas coisas. O que vale no reino espiritual é o que você é diante de Deus. Queira ser conhecido por Deus, não pelos homens. E queira ser conhecido e temido pelo diabo. Que ele olhe para você e saiba quem você é, que você é um homem ou uma mulher de Deus. E quando ele vê você, ele sabe que ele tem que fugir, porque Deus está com você. Então não se preocupe em ser reconhecido diante das pessoas, mas sim diante de Deus. E estes homens eram assim.